Pois é, irmão, aí tem as experiências, como tipo, certas vezes eu estava dormindo no Rio de Janeiro e o Senhor disse a mim, na época eu estava sendo o dirigente da congregação, ou seja, o pastor, né? Ou seja, eu era o dirigente, o líder de uma congregação. Uma congregação que eu me lembro que eu era obreiro itinerante, assim, de fazer libertação, né? Então eu fazia libertação numa congregação, outro dia eu fazia libertação noutra congregação. E aí eu fui fazer numa congregação e o pastor presidente, o meu pastor, estava lá nesse dia. Então o Senhor, antes de eu assumir o trabalho, o Senhor falou para mim assim, ó, ele vai te chamar para dirigir aquela congregação que era lá do Bambuzinho. E você aceite. Né? O Senhor falou comigo assim, né? Como tá falando assim com pessoa bem íntima dele e tudo. Eu, amém. Fiquei aguardando. Aí o pastor não veio, mas mandou o filho, que era o vice-presidente dele, né? Não é aquele que eu falei lá que morreu, não. É o filho agora, né? O filho do pastor. O irmão, o pastor Gesiel. Então, veio e falou, eu aceitei que o senhor já tinha me mandado, eu fiquei ali. Mas com o tempo que eu estava ali, depois o pastor já tinha até saído, entrou outro pastor. Aí o Senhor disse a mim, ó, daqui a 90 dias você vai na sua terra, você vai fazer, né? Disse que eu ia para minha terra, né? Não chegou a entrar em detalhes, explicar para mim, mas disse que eu ia. Gente, aí eu, meu Deus, que ele não incluiu família ali, eu vi, né? Pela fala dele, você, eu, né? O Maurício. Tá, eu viajei realmente para minha terra, mas eu não queria ir no início, né? Não queria. Eu comprei a passagem lá na rodoviária Novo Rio, aí devolvi a passagem, me arrependi, eu não vou comprar essa passagem, peguei carta de mudança ou de representação, né? Que eu ia apresentar lá para o outro pastor quando eu chegar. Devolvi para o pastor, se não ia mais e tal. E agora, irmã, adoeci. Eu fiquei igual um louco assim, eu ouvia voz de todo lado, parecia que tinha uma caixa na minha cabeça. Eu pirei totalmente, eu fui pro Maranhão, sem querer, o senhor pagou passagem pra mim, alguém pagou passagem, botou no ônibus, foi pro Maranhão. No caminho, saí dentro do ônibus, não quis viajar, o ônibus foi embora. Depois me colocaram de novo no outro ônibus, acompanhou, minha bolsa ficou guardada em Teresina, até que eu cheguei lá no Maranhão, amém? Então, depois que eu cheguei no Maranhão, entendi o propósito de Deus, né? Eu tinha que ir para o Maranhão. Minha vida antes e depois do Maranhão, entende? Toda a experiência que eu tive, toda aquela coisa toda, não significou nada. Só significou depois que eu fui no Maranhão. Fiquei lá 10 anos no Maranhão. Cometi lá alguns erros também, né? Que o homem sempre comete erro. Não era da vontade de Deus que eu cometesse o erro. Cometi, né? Errei. Mas fiz o que o Senhor queria, né? O Senhor queria... o que Deus queria? Uma coisa assim, queria que eu estudasse, né? Concluísse, né, meus estudos, né? E também resolvesse um problema no estado do Maranhão mesmo, junto lá do governo e tal. Tem coisa que Deus quer resolver, mas tem uma pessoa que ele, através daquela pessoa, ele vai usar para mexer lá naquela situação, entende? Isso é mistério, você não entende isso. Isso é coisa que eu falo assim como loucura. Você não tem como eu te explicar. Como que você não é governo, é presidente, vai arrumar uma coisa no governo? Tem uma coisa errada lá no governo e Deus quer que você, através de você, você vai resolver aquilo, né? O que seria tão grave assim no Maranhão que estava acontecendo que eu tinha que ir lá e tava acontecendo coisa gravíssima, eu não tenho nem o que dizer para você, amém? Mas foi resolvido e tudo. Aí depois eu voltei para o Rio de Janeiro novamente, agora, né? Eu tornei a retornar agora por Deus, porque eu nem queria ir para o Rio de Janeiro, né? Eu não queria retornar uma situação, porque aconteceu tanta coisa quando eu fui para o Maranhão, a esposa não me quis mais, disse que não me queria, me separou de mim, ficou lá no Rio de Janeiro e eu no Maranhão sozinho. Então aconteceu tanta coisa, então eu não queria ir para o Rio de Janeiro, né? Mas Deus queria que eu fosse. Eu queria ir para Rondônia, né? Trabalhar naquelas hidrelétricas aí do governo, acho que era o governo Lula que estava na época. Aí, poxa, já tinha até feito entrevista lá com agenciador, ia para Rondônia, não foi. Aí eu tenho umas irmãs assim de criação, queria ir para São Luís, fui levar elas de carro, e o carro no caminho voou longe, carro longe, né? Mas caiu com os pneus no chão, não deu aquela escapotada, né? E o livramento, ali eu entendi que Deus não queria que eu fosse para aquele lugar que eu queria, era para mim ir para o Rio de Janeiro. Retorne ao Rio de Janeiro. Aí eu concluí, né, e fui, voltei de novo para o Rio.